Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre as boas práticas da arbitragem. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos falar sobre a cartilha de boas práticas em arbitragem criada pela OAB, pela Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais. Essa cartilha aqui. Essa cartilha foi criada com base em enunciados elaborados pela SENCA-COPREMA, Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e COPREMA, Colégio Presidente de Mediação e Arbitragem, das subseções da OAB, na gestão que se encerrou em 2015. E aí o texto desses enunciados foi entregue às comissões de arbitragem na nova gestão das seccionais e foi aprovado lá pela Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais, como foi aprovado também em outras seccionais, inclusive aqui na OAB do Distrito Federal. A OAB de Minas teve a iniciativa de elaborar então essa cartilha de boas práticas em arbitragem e reproduzir o texto desses enunciados, que ficaram muito interessantes. Eu quero colocar para vocês à disposição para receberem essa cartilha. A versão eletrônica dessa cartilha está à disposição de vocês. Manda um e-mail para mim, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Você manda um e-mail e eu te encaminho essa cartilha de boas práticas em arbitragem na versão eletrônica. Eu vou ler assim agora aqui apenas alguns enunciados, porque são vários e o nosso programa ficaria muito longo. Eu vou ler então alguns enunciados para vocês e aí vou recomendar que olhem a cartilha inteira. O segundo enunciado está nessa cartilha aqui, que é o primeiro que eu vou ler para vocês, diz assim: vedação absoluta ao uso da expressão juiz arbitral e variações. Juiz arbitral é a expressão que contraria a lei de arbitragem. É absolutamente proibido o uso de expressões como juiz arbitral, juiz mediador ou qualquer outra expressão que possa dar a falsa impressão ao público de que o titular integre órgão do Poder Judiciário. A utilização de tais expressões configura prática inidônea e pode, de acordo com as circunstâncias, configurar crime. E aí tem outro enunciado que fala que a terminologia correta para denominar aquele profissional que vai dirimir o conflito é árbitro. Tem um outro enunciado que fala sobre a transitoriedade da função de árbitro, que diz que o cara é árbitro enquanto durar o procedimento. Encerrado o procedimento, dada a sentença, encerra. E aí vale conferir o texto do enunciado também. Tem um outro que eu quero chamar a atenção para vocês, que são coisas que precisam ser combatidas como práticas inidôneas, que é a ilegalidade da carteira de juiz arbitral. Vou até mostrar isso aqui para vocês, o texto do enunciado, está aí, eu vou ler. E diz assim: é ideologicamente falsa a emissão e proibido o uso de carteira que pretenda identificar o portador como juiz arbitral e afins, bem como a carteira profissional de árbitro. Tais carteiras não conferem quaisquer prerrogativas aos seus portadores e sua emissão ou uso podem configurar crime. O uso ou a emissão de tais carteiras configura prática inidônea. Então chama a atenção também disso para você não cair no golpe dos cursos de juiz arbitral que dão carteirinha, etc. Ilegalidade do uso de brasões oficiais e similares é outro enunciado. A gente não vai ler aqui para não tomar muito tempo, mas chama atenção e coloco à disposição de vocês a cartilha mais uma vez. Ilegalidade de cursos de formação, e aí eu vou chamar a atenção para vocês aqui, esse eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura. Está aqui, ok? Fazer a leitura aqui. Só é árbitro, e ainda assim transitoriamente, a pessoa efetivamente escolhida para decidir um conflito nos termos da Lei 9.307/96. Portanto, nenhum curso pode licitamente afirmar que formará árbitros. Pode constituir crime de estelionato a realização de cursos que prometam aos alunos se formarão árbitros, juízes arbitrais e afins,
assim como aqueles que ofereçam aos alunos emissão de carteira profissional, nomeação em diário oficial e outros benefícios incompatíveis com a natureza privada e voluntária da arbitragem. Letra C. Pode constituir crime de propaganda enganosa o anúncio de realização do curso que prometa aos alunos que se formarão árbitros, juízes arbitrais e afins, assim como aqueles que ofereçam aos alunos a emissão de carteira profissional, nomeação em diário oficial e outros benefícios incompatíveis com a natureza privada e voluntária da arbitragem. Letra D. Configura a prática inidônea a realização e oferta de curso que prometa aos alunos que se formarão árbitros, juízes arbitrais e afins, assim como aqueles que oferecem aos alunos emissões de carteira profissional, nomeação em diário oficial e outros benefícios incompatíveis com a natureza privada e voluntária da arbitragem. Letra E. É lícita a realização do curso de capacitação em arbitragem que se limite a transmitir conhecimento sobre a arbitragem aos alunos sem prometer ou insinuar que a realização do curso é requisito para qualificar os alunos como árbitros, juízes arbitrais e afins. Então, destaco esse enunciado. Tem outro que fala sobre o uso da expressão tribunal arbitral e explica que esse uso é exclusivo para denominar aquele conjunto de árbitros que está designado para atuar em um determinado processo. Enquanto eles atuarem como árbitros, eles se denominam tribunal arbitral. E um outro enunciado que complementa esse, que diz que o uso da expressão tribunal não deve ser utilizado para designar o nome da instituição de arbitragem, para não confundir a população. Destaco também mais um enunciado que fala sobre o uso da expressão oficial de justiça, que não deve ser utilizado no âmbito da arbitragem, essa denominação. Chama a atenção de mais um enunciado que fala sobre as expressões mandado, citação e intimação, que não devem ser utilizados também em documentos emitidos por uma instituição de arbitragem, ainda que por ordem do árbitro ou do tribunal arbitral. São expressões que confundem também a população, elas ficam com a ideia de que veio do Poder Judiciário e não de uma instituição privada. Chama a atenção para um outro enunciado que fala sobre a inexistência de arbitragem sem prévia convenção, que dizendo o seguinte, em outras palavras, que só pode ter uma arbitragem se antes tiver um documento em que as partes tenham manifestado que querem resolver um conflito futuro ou um conflito já pré-existente por arbitragem. A chamada cláusula compromissória de arbitragem ou compromisso arbitral. Precisa existir antes, senão não há que se falar em instituição da arbitragem sem esse documento. E que isso não impede naturalmente das partes convidarem a outra parte para uma reunião, ou diretamente, ou através de uma instituição de arbitragem, mas através de um convite, convidarem para discutir a possibilidade de resolver um assunto por arbitragem. Mas aí nesse convite tem que estar expresso que não tem como consequência, naturalmente, o desenvolvimento da arbitragem, ou seja, consignar claramente que o destinatário não está obrigado a aceitar tal proposta. Isso tem que estar expressamente nesse convite. E, por fim, que seria inadequado também a simulação de arbitragem para realizar uma cobrança extrajudicial, ou seja, não existe uma convenção de arbitragem e faz-se uma cobrança travestida de um procedimento de arbitragem. Isso seria também inadequado, segundo os enunciados aqui. Eu vou até ler o texto desse enunciado. Constitui prática inidônea e caracteriza crime a simulação de procedimento arbitral para cobrar dívida de parte que, quando iniciado o procedimento, não havia firmado qualquer convenção de arbitragem. Então, essa simulação deve ser repelida. E aí, por fim, um outro enunciado que fala o que pode ser resolvido por arbitragem. Então, você quer receber essa cartilha de boas práticas em arbitragens, elaboradas pela Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais, a quem desde logo parabenizo o doutor Francisco Maia, que é o presidente da comissão, que teve essa importante iniciativa e que está difundindo isso através das outras seccionais da OAB de todo o Brasil. Então deixo meus parabéns a ele e ofereço, se você quiser receber essa cartilha na versão eletrônica, está aí, manda um e-mail para mim, está aparecendo na sua tela, terei grande prazer de encaminhar para você a versão eletrônica. No mais, você já sabe, se você tiver uma dúvida, uma crítica construtiva, uma sugestão de pauta, envia para mim, meu e-mail está aí na sua tela, terei grande prazer de interagir contigo.
No mais, já sabe, me encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. Grande abraço para você.